Olá, meus amores, vamos estudar? Olhem, hoje nós vamos para a atividade 2 do material Aprender Sempre, página 11, tá? Vamos iniciar pela página 11. O nosso assunto, a reunião dos planetas. A reunião dos planetas, como assim? E olhem, esse assunto é tão longo que hoje é só a primeira parte. Então vamos ler esse trecho para nós entendermos melhor sobre o que se trata esta reunião dos planetas. Imaginem só os planetas que ocupam um lugar fixo, né, no sistema solar. Como assim? Como que eles se reuniram? Como que isso acontece? Será que nós vamos descobrir tudo isso nessa sequência? Então vamos lá. Olha, para conhecer mais sobre o planeta Terra, Joyce, Joaquim e Laura encontraram na sala de leitura da sua escola alguns exemplares do livro A Reunião dos Planetas, de Marcelo Oliveira, publicado pela Companhia das Letrinhas. Os estudantes leram na orelha do livro que o autor é professor da Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, e trabalha na área de Química. Além disso, tem outros livros publicados para crianças. Por que será que os planetas decidiram fazer uma reunião? Escreva sua hipótese no quadro abaixo. Primeiro, vamos voltar nesse trecho. Então, aqui diz que essas crianças acharam qual livro? A Reunião dos Planetas, que é um livro do Marcelo de Oliveira. E aqui pede assim, por que você acha que os planetas fizeram essa reunião? E aqui, então, vocês devem o quê? Levantar suas hipóteses. E olhem só, vou mostrar para vocês algumas hipóteses, né, aqui da nossa turma. Nem todos enviaram ainda para a Pro, não deu tempo da Pro, assim, pegar de todos. Eu sei que vocês vão enviar, mas eu vou ler algumas aqui que já foram enviadas, tá bem? Olha o que a Jennifer colocou. Ela colocou que essa reunião foi para debater os graves problemas que vêm afetando um dos seus membros, a Terra. Olhem só que interessante. A gente não faz reuniões para resolver os problemas? A Lauane falou que estavam querendo mudar umas coisas. Que coisa será, hein, Lauane? Realmente, quando nós queremos fazer uma mudança que envolve muita gente, precisa se fazer uma reunião. A Sara disse que os planetas são muito explorados por cientistas e que a reunião foi para ajudá-los a saber mais sobre eles. Olhem só que generosos. Mas teve também a Andreina, ela mandou até desenho. Ela falou que esta reunião foi para planejar a festa de aniversário de Júpiter e colocou aqui até a idade dele. Olhem que interessante. Já o Brian, ele disse que essa reunião foi para trocar ideias, para saber se existe mesmo esse nono planeta, se existe ou não. Então, aqui o Brian colocou que a Terra disse que sim, que já Júpiter falou que não, eu não sei. Aí, então, Mercúrio falou que também achava. O que o Mercúrio disse? Que pode ser que existe sim, mas não tem certeza. E Marte concordou com ele. Também Urano concordou com a Terra, Saturno também, Netuno já disse que concorda com Mercúrio. E olhem só, e ficou toda uma discussão aqui para saber se existe ou não esse nono planeta. E o Davi também participou dizendo que essa reunião foi para trocar ideias se existe um nono planeta ou não. E fez aqui também o desenho dos planetas. Colocou nomes neles e tudo mais. Tá bem? Então, crianças, parabéns pelas hipóteses de vocês. E você que está aí assistindo o vídeo, qual é a sua hipótese? Por que você acha que eles fizeram essa reunião? Você pode colocar a sua, você pode fazer o desenho aqui. Tá? Que aqui embaixo, olhem só, temos o que aqui? A representação do nosso
sistema solar, tá bem? Olha, vamos então agora para a página 12. Na página 12, nós vamos saber um pouco mais sobre o livro desse autor. Olhem só. Assim como os 3 estudantes, faça a leitura da orelha do livro A Reunião dos Planetas e procure descobrir o que ocorreu para os planetas se reunirem e outras informações sobre a história. Utilize um lápis para sublinhar as informações que lhe ajudarão a responder os 2 questionamentos. Quais são os questionamentos? Olhem, eu grifei aqui. É o que ocorreu para os planetas se reunirem e outras informações sobre essa história, tá? Eu fiquei curiosíssima sobre este livro e peguei aqui na internet a capa dele. Olha que linda, esse azul, né? Intenso, os desenhos dos planetas. E aqui tem o que? O nome do autor, Marcelo Oliveira. E como também muitas informações a respeito deste livro, mas nós leremos a orelha. Alguém pode se perguntar aí, Pro, mas o que é mesmo orelha que eu estou me esquecendo? Vamos relembrar? Bem, a orelha de um livro é essa parte, né, que quando a gente abre, olha, tem essa dobrinha, certo? Então, é chamada orelha do livro essa parte, né, que ela serve, primeiro, para trazer informações precisas para o leitor. E olhem só, gente, as informações colocadas aqui devem estar de uma forma que o leitor se interesse pelo livro, porque se essa parte não for bem feita, o leitor vai já desinteressar antes de ler mesmo o livro, porque uma das primeiras coisas que os leitores leem no livro. E ela serve também para marcar a página, né? Se você está lendo um livro e você não concluiu, parou aqui, por exemplo, você marca a página com a orelha para quando você pegá-lo novamente, você já sabe onde está, certo? Então, nós vamos ler a orelha do livro A Reunião dos Planetas, do Marcelo, tá bem? Bem, então a Pro vai ler agora a orelha do livro. E assim, quando a gente ouve falar deste livro, A Reunião dos Planetas, logo a gente pensa, como assim uma reunião de planetas, que eles ficam lá no espaço, um longe do outro, não tem contato? Como assim? Como é que esse autor conseguiu falar isso? Olhem só o que acontece quando nós lemos essa primeira parte. Olhem só. Começa já assim. O mais interessante é que esses corpos celestes viram personagens de verdade e vivem essa história como gente de carne e osso. Ah, isso já está dando para entender. Enfrentam problemas, sentem raiva e ciúme, gostam ou não um dos outros, discutem, brigam e fazem as pazes, têm boas ideias e nem tanto. Quem começa a confusão é o nosso planeta, ou melhor, são os SPTS, os seres problemáticos da Terra. Eles têm inteligência, mas parece que não têm. Ainda bem que os membros do sistema solar resolvem tomar providência. Olhem quantas coisas interessantes tem aqui. Está dizendo que eles conseguem fazer esta reunião porque eles viram personagens de verdade, né? E vive essa história como gente de carne e osso. Só aqui a gente já tem uma ideia que só assim foi possível esse autor falar sobre estes planetas, certo? Vamos ler então um pouquinho sobre o autor? Olha, o Marcelo de Oliveira, ele nasceu em Ituiutaba, Minas Gerais, em 1960, ou seja, ele tem 60 anos de idade hoje. É doutor em Química, professor do Departamento de Química da Universidade Federal de Viçosa. Já publicou 3 livros de literatura infantil: Salada de Fruta, Catapora, Nós, os Bichos.
Então, esse Nós, os bichos, eu tenho certeza que conheço. Os outros, salada de fruta, eu tenho uma dúvida, mas acho que sim. E vocês, conhecem esses livros? Vamos ver agora sobre o ilustrador. João Spaca de Oliveira nasceu em São Paulo no final dos anos 60. Formou-se em comunicação visual pela Fundação Armando Álvares Penteado, FAAP, e acabou se especializando em desenho de humor. Cartunista e ilustrador, em 2005 recebeu o prêmio da Charge no Salão Internacional de Humor de Piracicaba. Então, nós estamos vendo aqui o quê? Que esses autores são o quê? Renomados, têm bons trabalhos, vale a pena nós conhecermos melhor o trabalho deles. Vamos agora para esta parte que vai contar um pouco mais sobre esse livro. Olha que interessante que acontece aqui. Depois de viajar durante mais de 1000 dias, percorrendo quase 5 bilhões de quilômetros, a uma velocidade de 180.000 quilômetros por hora, o mensageiro Mercúrio finalmente havia entrado na órbita de Plutão. Tinha a grave missão de convocá-lo para uma assembleia interplanetária. Na mala carregava o que ainda era um mistério para os planetas. Documentos secretíssimos, falando de coisas estranhas e perigosas que estavam acontecendo no planeta Terra. Olhem! Marcelo de Oliveira criou personagens que habitam o céu, as galáxias, o espaço sideral. São planetas, estrelas, cometas, satélites, asteroides, corpos celestes de todo tipo. À medida que a história vai se desenvolvendo, aparece o retrato astronômico de cada um deles. Olha que legal! Quantas coisas interessantes tem aqui. Depois a gente volta para grifar. Olhem só, Mercúrio é o primeiro a entrar em cena. Ficamos sabendo, por exemplo, que durante o dia sua temperatura é altíssima. É ele o planeta mais próximo do Sol, mas à noite cai para 170 graus Celsius negativos e ele congela. Outra coisa, é o planeta que gira mais rápido em torno do Sol e daí o nome que recebeu. Na mitologia grega, Mercúrio é o mais veloz dos deuses. É por isso que lhe coube a tarefa, neste livro, de avisar todos os membros do Sistema Solar sobre a tal assembleia. Acharam interessante? Eu grifei algumas coisas que me ajudaram a entender o que tem neste livro. Aqui eu grifei os planetas, eles são personagens de verdade. Eles conseguem, então, ter relações humanas, vamos dizer assim, de ter ciúmes, raiva, de gostar ou não do outro. E aqui fala do quê? Nessa terceira parte. Que o Mercúrio era um mensageiro. Por quê? O que ele tinha que fazer? Ele tinha que avisar os outros planetas. E na mala dele tinha o quê? Documentos secretíssimos, né? Sobre coisas que estavam acontecendo na Terra. Olhem lá nas hipóteses, teve gente que falou sobre isso, achei interessante. E por que que o Mercúrio, nessa parte, fala o porquê que o Mercúrio foi escolhido para isso. Todo esse trecho aqui descreve o que acontece no planeta. Fala que ele é um planeta que gira mais rápido, por isso que ele foi escolhido para ser um mensageiro. Então, a orelha do livro, nesse caso, me ajudou a saber mais sobre o livro do Marcelo de Oliveira e até querer pegar esse livro para ler. Vamos agora responder as questões. A letra A, hoje nós faremos até a letra C, tá bem? Você costuma ler as orelhas dos livros e as contracapas? Por quê? Bem, não só a orelha do livro traz informação, mas quando a gente vira lá na contracapa, também tem informações
sobre a história que será lida. Aqui pergunta se eu leio. Sim, eu leio todas. Sempre vou na contracapa ou na orelha. Por quê? O que tem lá? Bem, então aqui, se eu gosto de ler, se eu costumo ler as orelhas e as contracapas dos livros, eu coloquei que sim, porque nelas tem informações sobre o autor, o ilustrador e sobre a história, que me ajudam a decidir se quero ler o livro ou não. Então, é para isso que ela serve. E reza a lenda que uma orelha mal feita pode encalhar um livro. O leitor vai lá, lê a orelha. Às vezes o livro é até bom, mas a orelha está mal feita. O que acontece? Ninguém compra o livro. Por isso que ela precisa ser muito bem feita, tá? B. O que você descobriu ao ler a orelha do livro A Reunião dos Planetas? Ah, muitas coisas, né? Vamos colocar aqui? Bem, então eu coloquei algumas das informações, mas tem outras. Vocês podem colocar outras aí, tá bem? Olhem só as que eu coloquei, as que eu achei interessante. Eu gostei de saber que os corpos celestes viram personagens, né? Como pessoas, como gente. Eu achei isso muito interessante. E a orelha que traz isso. Eu gostei de saber por que o da reunião, qual o motivo da reunião. Olhem só, que haveria uma assembleia interplanetária. Então, aqui fala sobre o título do livro, né? Que é A Reunião dos Planetas. Outra coisa que eu descobri, que Mercúrio, por ser o mais veloz, recebeu a tarefa de ser o mensageiro para convocar todos os outros planetas. Nem coube aqui, tá bem? Tem muitas coisas. Nós poderíamos colocar sobre os documentos secretos, sobre os autores. Então, tem muitas coisas que nem deu para pôr aqui e que vocês podem ter colocado. Letra C. Segundo o texto da orelha do livro, quais informações lhe ajudam a compreender a história? Eu coloquei todas elas. Por quê? Vamos dizer, se nós formos pensar, seriam essas três. Mas, diante desse assunto, que é o quê? Sobre os planetas, saber que o autor, ele é um doutor em química e professor de uma faculdade, uma pessoa como ele tem boas condições para escrever uma história como essa. Então, todas me ajudaram. E vocês? Quais que vocês colocaram? Na próxima aula, nós continuaremos a responder as outras questões. Combinado? Beijos a todos!